Bom, então boa tarde para todo mundo. Eu sou Tcherina e é a primeira vez que eu estou aqui nessa casa, né? Na verdade, foi um autoconvite, né? Porque, assim, eu sempre acho que esse tema é um tema que a gente tem que estudar todos os anos na nossa vida, né? E são temas que realmente vão o ano inteiro, tá? Então, nós vamos falar de reforma íntima, claro que não vão ser sábados seguidos, mas nós vamos até o mês de dezembro falando sobre temas relacionados à reforma íntima. Porque sem reforma íntima, a gente não melhora, não evolui, né? E esse talvez seja o grande objetivo nosso aqui, né? Nos tornarmos melhores para nós mesmos e para os outros. Então, eu gosto sempre de falar isso para mim também, né? Que o primeiro a ser beneficiado somos nós mesmos e as pessoas ao nosso redor, né? Então, hoje nós vamos falar sobre o que é reforma íntima. Então, aqui eu trouxe, né, umas pitirinhas, não sei se vocês conhecem. Isso aqui é mais antigo, né? Hoje em dia eu acho que nem tem mais, mas tem vários temas interessantes. Então, se não estiver vendo direito, eu vou ler aqui para vocês, né? Duas amigas conversando e uma fala para a outra: esse ano eu vou mudar. Aí uma: é mesmo? Eu vou me tornar uma pessoa melhor. Você vai fazer sua reforma íntima? E uma fala: não, eu marquei umas plásticas, uma lipo, né? Então, mostrando que muitas vezes o tornar uma pessoa melhor, a gente só olha para o corpo, né? Esquecendo do real motivo de nos tornarmos melhores. E aqui eu trouxe um vídeo também que ele é cômico, mas que nos traz reflexões. Então, ele intitula Reforma de Fachada. Vocês conhecem esse canal do YouTube? Chama Amigos da Luz, né? Então, tem alguns vídeos que a gente gosta de trabalhar nas palestras. Deu para ouvir? Então, no final, ela falou que queria só uma mãozinha de tinta, né? Como se fosse igual quando o pessoal fala que passa um batom na casa, né? E aí ele falou, só que só isso descasca. Então, não adianta, né? A gente fingir que é uma coisa e, na verdade, a gente é outra, né? E aí, lá no final também, porque caiu uma chuvinha, ela queria comprar um potinho de paciência, né? Uma lata não sei do que. Então, se pudesse, né, comprar. Eu lembrei aqui de uma... Não sei se é uma parábola. Eu também não sei se é de Jesus, não, gente. Mas vocês me lembram aí. Lembra do que alguém chegou numa mercearia, pediu as virtudes e deram um saquinho com semente? Vocês lembram dessa história? Eu não sei contar direito, né, a circunstância, mas aí, então, quem estava no balcão deu os saquinhos. E a pessoa falou assim, nossa, mas tá aqui. Ele falou assim, então, são as sementes para você plantar, para as virtudes brotarem. Então, não tem como a gente comprar nada pronto. Comprar, entre aspas, né? A gente não adquire nada pronto, então tem que desenvolver. Eu gosto muito dessa historinha das sementes também. Bom, então, quando a gente pensa em definição, né, de reforma íntima, tem uma definição geral, que é a melhora de nós mesmos, né? Uma frase bem curta e grossa, podemos dizer. E aí, eu trouxe várias coisas aqui que é de livro e de apostila, né, de outras casas, que é da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que montaram um curso e a gente gostou, né, de se basear nele. Então, traz como definição. Tá lá, isso aqui tudo, então, tá na Bíblia, né? Tá lá em Jó. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Independente de qual verdade seja, porque a gente sabe que não existe uma verdade absoluta, mas eu trago no sentido de ter conhecimento. O que você faz com esse conhecimento, né? Porque não adianta a gente estudar e ficar para nós. Nós vamos fazer o que com isso? Então, quando se trata de reforma íntima, é um conhecimento que tem que virar ação.
Então, isso tem que virar uma prática, né? E nos liberta porque eu lembro aqui de uma frase de Einstein, né? Aquele cérebro que tem o contato com um conhecimento novo, nunca mais ele vai se voltar ao tamanho original, porque a mente expande. Então, não tem como a gente ter um contato com conhecimento e continuar a mesma coisa, a vida continua do mesmo jeito. O que você vai fazer com isso? Né? Você vai passar para frente, você vai mudar alguma coisa em você, né? Então, a reforma íntima é justamente a gente fazer brotar esse conhecimento em ação, né? Começando conosco. E como que a gente atinge os demais? Muitas vezes não é nem falando, é pelo exemplo, né? Pela convivência. Está lá em Jó também, todo homem que se entrega ao pecado é o seu escravo. Então, no caso das nossas limitações, se a gente só fica ali e não sai dali, né? Entre aspas, é como se a gente estivesse sendo escravizado mesmo. E é muito difícil, é desafiador nós mudarmos isso, né? Sair desse lugar, sair dessa limitação. Está lá em Efésio, renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Então, até os sentimentos também, né? Não só as ações, os sentimentos também. Então, se nós pensarmos, hoje em dia tem vários conhecimentos que estão em voga, e se a gente pensa numa questão de que a nossa mente tem poder, é pensar, sentir e agir. Então, nós podemos colocar aqui, né? No nosso modo de sentir, inclusive, é que a gente age. E geralmente nessa sequência, você pensa, você tem um sentimento em relação a isso. E aí, então, a gente deveria agir. Porque se a gente não age, conforme a gente estava conversando aqui no início, né? A vida acaba nos cobrando de alguma forma. E está lá em Mateus, aquela famosa frase, né, que também está lá no Evangelho, que tem um capítulo próprio, né? Sede perfeitos como é vosso Pai Celestial. Não vou entrar no mérito aqui da questão de que a gente vai ser perfeito e se igualar a Deus. Não é esse o caso. É uma questão só de sede perfeitos no nosso grau evolutivo hoje. Como seria essa perfeição? É a gente ser um pouquinho melhor a cada dia. Então, comparar nós conosco, né? Amanhã eu sou um pouquinho melhor que hoje, depois de amanhã eu sou um pouquinho melhor do que amanhã, né? E assim a gente vai prosseguindo, cada um no seu grau evolutivo. E então, para que a reforma íntima? Né? Tá lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Eu dei uma resumida porque a resposta é enorme. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade, que é aquele amor, né, que a gente tanto lê, mas que talvez a gente ainda não consiga sentir, né, da forma como deveria. Contudo, a felicidade dos espíritos é proporcional à elevação de cada um. Os que já estão bastante adiantados sabem que deles depende consegui-la, que é a verdadeira felicidade, e para conseguirem, trabalham. Ou seja, nós podemos ter felicidade aqui sim, e isso depende do quê? De nós, né? Cada um tem a felicidade proporcional ao grau que trabalha em prol disso. Então, sim, é possível a gente ter felicidade nessa terrinha aqui que nós estamos, né? Então, reforma íntima, nós temos que conhecer a nós mesmos. Como é que a gente sabe onde que a gente tem que melhorar? Né? Será que os outros que vão ter que falar para nós? Né? Qual é o meio mais prático, mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo.
E também o Livro dos Espíritos aproveita essa frase lá na pergunta 919. E, de novo, o livro nos traz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecer a si mesmo, se a gente internaliza essa frase, ela resume o curso. Né? Porque em cima de nós, nos conhecendo, inclusive os dois lados, né? Reconhecendo o que a gente já tem de bom e conquistado, e também reconhecendo aquilo que ainda temos que galgar, né? Aonde nós queremos chegar. Como que a gente pode se conhecer, né? Olhando para nossas imperfeições, defeitos. Eu prefiro usar imperfeições, né? No dia a dia, com a justificativa das nossas faltas, nos valores morais que nós temos, também reconhecendo as potencialidades, a potência divina que há em nós, né? Sair da condição de seres conduzidos pelo meio. Então tem aquela frase, né? Ah, o homem é fruto do meio. Eu creio que o nosso ápice é justamente quando nós pudermos permear a qualquer ambiente e não deixar o ambiente nos afetar. Né? A não ser que seja espiritual, né? Porque aí os médios, não adianta, né? A anteninha fica ligada e ainda assim tem que aprender a não se deixar ser dominado totalmente, né? Mas nós percebemos ainda na nossa sociedade que sim, o homem é fruto do meio. Principalmente quanto mais novo, né? Quanto mais novo, ainda está ali. Então, por isso que é importante, né? A gente, por exemplo, conhecer a escola que nós vamos frequentar, né? Quais são as amizades que nós temos, aonde nós vamos. E também, às vezes, até testar alguns ambientes para ver se você já conquistou isso, né? Eu trabalho num lugar que eu não concordo com a forma como as pessoas agem lá. Bom, aí é uma escolha sua. Você quer permanecer lá? Você vai fazer um trabalho interno para conseguir ficar lá? Ou a coisa tá daquela situação que realmente você tem que sair, né? Pela autoanálise, então, esse exemplo é muito interessante, que está lá no Livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 17, que é aquele exemplo do Santo Agostinho, vocês lembram? Que ele diz nessa passagem que toda vez que ele se deitava, ele se perguntava, né, como é que foi o meu dia e se as pessoas tinham alguma coisa para reclamar dele. É uma frase bem exigente, né? Pensa, você falar, nossa, será que as pessoas reclamaram de mim? Elas tiveram motivo para reclamar de mim? Mas não precisaríamos falar nesse sentido, apenas o seguinte: eu fiz tudo o que eu podia hoje, por exemplo, à noite, né? Eu fiz tudo o que eu podia, eu dei o meu melhor, o que eu deixei de fazer? E no outro dia, então, às vezes, tentar fazer o que deixamos de fazer. Essa autoanálise, ela é muito interessante. Nossas limitações têm causa em existências anteriores, assim como valores espirituais que fundamentam nossa conduta rumo à evolução. As nossas tendências, sabemos que vêm de muito tempo e por isso talvez esteja tão arraigado e desafiador para nós mudarmos, mas é possível. Não quer dizer que estamos fadados a ser assim, né? Pela mudança de postura, isso aqui é um conhecimento mais moderno, viu, pessoal? Não é das nossas escrituras, não. Mas essa escada ela é bem interessante para a nossa autoavaliação. Aonde nós estamos na escada da postura? Isso aqui é uma evolução também, né? Emocional, comportamental. Nós estamos no degrau da reclamação, tudo tá ruim, tudo reclama, não vê bom em nada, não vê solução em nada. Eu creio que quem está tentando permeia por esse degrau, só que a gente não poderia morar nele. Morar nele aí é o perigo, porque sair dele é difícil, né? O segundo degrau é a justificativa. Tudo tem justificativa. Eu não consegui por causa disso, eu não fiz por causa disso. E sempre terceirizando, sempre terceirizando. O terceiro degrau é um degrau bom,
Porque mostra que a gente já evoluiu um pouco. Porque nós vamos avaliar as situações, os comportamentos, e nós não estamos falando dos outros, estamos falando de nós mesmos, né? Vamos avaliar, nossa, aconteceu uma coisa muito ruim. Por que aconteceu isso? Como que aconteceu? Como que eu estava no dia? O que eu pensei? O que eu fiz? Então, avaliar. E isso já começa a questão do autoconhecimento. Proposição é o próximo degrau, que é o quê? Vamos propor melhorar. Para isso não acontecer mais, o que eu tinha que ter feito, o que eu vou fazer daqui por diante, tal. E até chegar na ação, que aí é a mudança mesmo, é a hora que eu decidi fazer e eu vou fazer. Porque só decidir também não quer dizer nada, não. Eu posso decidir ficar quieta, eu vou esperar uma circunstância melhor. E eu creio que muitos de nós se vê nesse lugar, né, de ficar ali esperando, às vezes, uma oportunidade, né, alguma coisa nesse sentido. Muitas vezes é pela dor, e eu creio que no nosso mundo, a grande maioria ainda precisa da dor. Está lá no capítulo 5, né, Bem-aventurados os aflitos. Porém, eu sou da opinião que a gente tem que tentar não precisar mais da dor para mudar, para melhorar. Se a gente começa a exercitar o autoconhecimento, a necessidade da dor ela vai diminuindo. Vocês podem perceber. Nossa, para eu mudar, eu não preciso mais sofrer. Eu posso mudar com um exemplo alheio, por exemplo, né? Alta de Souza traz essa frase: coração que não sofreu é floresta que não se abriu. No nosso patamar evolutivo, ainda precisamos dessa frase, porém não é fadada a ter que precisar sempre. Cada vez mais eu acredito que o caminho da dor ele vai ser cada vez menos necessário nas nossas vidas. No convívio com o próximo, que a gente aprende na convivência mesmo, né? Tá lá o primeiro mandamento para amar o próximo como a si mesmo. Como que a gente ama o próximo se não ama a si mesmo? Muita gente confunde, só ama o outro. Aí o si mesmo tá ali, ó, acabando. Tá doente, não se prioriza, é tudo para o outro. Só que, então, nós não estamos seguindo o primeiro mandamento, se é tudo para o outro, tem que ser para nós também. As relações sociais, a infância, o meio familiar, a escola, a adolescência. E, então, teremos atenção às nossas reações, principalmente, os mecanismos de projeção, então, nos projetarmos no outro, e também os mecanismos de defesa, que aí vai cair lá na justificativa. Tentarmos não terceirizar aquilo que é nosso, que nós temos que assumir para nós mesmos. Na doação de si mesmo, que tanto o Espiritismo prega, né, que é a caridade. Então, a importância do trabalho material também, porque nós precisamos dele, né? Todo mundo tem conta para pagar, tem que comer, tem que vestir, enfim. E a caridade material e espiritual, porque não é só do bolso, não é só o prato de comida. É claro que muitas vezes é a primeira etapa, que é o que a pessoa realmente necessita, mas a caridade espiritual, ouvir uma palavra amiga, o trabalho que se faz na casa espírita, né, com os espíritos, com o intercâmbio também, com a mediunidade. E, Kenny, eu esqueci de te pedir no início os papéis, os lápis. Eu trouxe, como a proposta é um ciclo, né, de estudos ali, aqui no formato de palestra, eu trouxe esse exercício para nós fazermos. E aí nós vamos responder, pode ser no colo mesmo, do jeito que der. E aí as meninas vão guardar essas folhas, só porque se levar para casa às vezes não traz mais. Porque aí no meio do ano nós vamos refazer o exercício e final do ano nós vamos também fazer. E assim cada um vai se avaliar nesses 3 momentos do ano. Eu gosto muito de
eu aprendi, né, que a gente tem que visualizar. Porque se for refletir, aí vai perdendo, né? Às vezes até puxando a memória, mas se você escreve, você foca e aí você faz esse autoexercício. Então, um convite também é fazer no nosso dia a dia. Ou tem um diário, tem um que chama Agenda da Reforma Íntima, vocês conhecem? Eu nem sei se ainda tem para vender, depois eles transformaram num aplicativo. É justamente isso, para você fazer todos os dias. Tem uma passagem do Evangelho, tem algumas propostas, é bem legal assim, sabe? Bem interessante. Por muitos anos eu fiz essa agenda. E aí cada ano eles trabalhavam um tema. Então o meu último ano foi o ano da justiça, mas tinha vários, de amor ao próximo. Tá. Ok? Então, ó. Aí nem precisa copiar a pergunta, pode pôr assim, só número 1. Número 1, número 2. Quais são os seus objetivos, né, participando aqui do ciclo de palestras? O que você ganha ao alcançá-los? Alcançar os objetivos? O que você perde se você não alcançar os objetivos? Depende de quem esse sucesso dos objetivos? Qual o seu grau de comprometimento consigo mesmo? Sejam sinceros, não tem problema. Se é pequeno, mediano ou alto. O que você pretende já começar a fazer para alcançar esses objetivos e por que é importante aprender tudo isso? Aí no fundo tá dando para ler? Para a gente não responder essas perguntas. Pode passar só número 1, não precisa copiar não. É só a resposta mesmo. Aí coloquem os nomes só para a gente poder entregar, né? E quem está assistindo também pode fazer o exercício em casa. E agora nós estamos realmente caminhando para o nosso encerramento aqui da nossa fala. Gostaria de saber se alguém quer comentar alguma coisa, complementar, lembrou de alguma passagem, alguma história. Durante toda a palestra eu fiquei tentando, não vou me interromper. Fica à vontade. Agora não lembro eu. Não, quando for assim, pode falar. Até porque é uma conversa mesmo, né? A gente traz um tema para expor, mas fiquem à vontade. No meio do ano, quando a gente for fazer o próximo exercício, aí sim eu vou instigar vocês a falar. Para cada um, às vezes, compartilhar uma dificuldade ou um progresso, porque, olha, nós temos que aprender a comemorar a nossa melhora. Já viu? Só falo que é ruim. Só falo que é ruim, eu preciso. Não. Gente, nós temos que reconhecer a nossa melhora e comemorar. Olha, eu tinha esse problema aqui, ó. Agora parece que eu me libertei. Eu não falo isso mais, eu não faço isso mais. Então a gente tem que comemorar, reconhecer que nós melhoramos também. E isso não é orgulho, né? Não, a gente é até melhor que nós reconheçamos, para a gente não depender da opinião do outro. Então reconheça o seu progresso. Bem, nós temos mais um videozinho para divertir vocês. E aí depois nós vamos passar uma música que ela é muito reflexiva. Não sei se vocês conhecem, é do grupo Arte Nascente aqui de Goiânia. E ela é baseada no Evangelho mesmo. Eu não lembro o capítulo, gente, é 17? Eu achava que era 20, mas parece que é 17. Sede Perfeitos. É uma música muito reflexiva e aí a gente pode já preparar o ambiente para vocês fazerem, né, encerramento, a segunda parte, enfim, tá bom? Então, desde já eu agradeço a oportunidade por vocês me ouvirem hoje.